Saudações, pessoal. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa e reparem na bagunça. Sou Eduardo Lucas Andrade, escritor, psicanalista e psicólogo. Sou, para o audiodescrição, para quem está também nos acompanhando na internet. Sou um homem branco, 1,80 m, uso barba, tenho um óculos meio arredondado, estou de roupa longa e basicamente também portando um crachá com meu nome e trazendo um livro que traz dois personagens distantes em cima de um relógio derretendo, falando sobre a questão do tempo. E agora eu passo a apresentação para o César. Boa tarde, pessoal. Meu nome é César, estou ao lado esquerdo do Eduardo, também com o crachá do Fliarachá. Sou branco, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou com um blazer azul, calça e camisa social preta e sapato preto também. Obrigado pela presença de todos. Sou jornalista e também escritor, e hoje nós vamos debater sobre literatura da ansiedade, né, Eduardo? Esse tema, quando eu falo reparem na bagunça, é justamente porque a ansiedade nos bagunça por dentro. E ela nos bagunça tanto por dentro que a gente costuma deslegitimar as coisas de fora também. E começa a ter uma literatura que conta a nossa história. E vai contando a história de cada um. Tem um livro, por exemplo, que ele chama Gente Ansiosa. E aí as pessoas compram achando que vai falar da psicopatologia da ansiedade, quando na verdade ele vai falar da vida cotidiana nossa. Porque a ansiedade ela está aqui, a gente se preparou devido a uma ansiedade, a gente se organizou devido a uma ansiedade, e cada um, mediante a sua ansiedade, na palavra do outro, no olhar do outro, vai fazendo a sua crônica, a sua história e a sua literatura. De tal modo também que a gente pode aprofundar na literatura dos personagens, igual a gente brincou o ano passado, né, nos aspectos psicológicos dos personagens, e aí o tema sempre se expande. Eu acho que é importante a gente falar o tanto que a literatura também tem um papel importante dentro da ansiedade, né? Quando eu escrevi o meu próximo livro, que na verdade era para estar lançando agora, que é O Menino que Vivia no Futuro Próximo, é um livro que vai falar sobre ansiedade, é um livro infantil que vai falar sobre ansiedade, a gente estava justamente debatendo sobre isso. Foi a partir de uma conversa que eu tive com o Eduardo, a gente falando muito sobre o meu filho e sobre mim também, porque eu também sou bastante ansioso. E aí, a partir dessa conversa, surgiu O Menino que Vivia no Futuro Próximo. Porque a gente tem a ansiedade, em especial o ansioso comum, né? Uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, né? Não é, geralmente a gente não pensa daqui 10, 15 anos, é daqui a pouco. Então, por isso que o menino que vivia no futuro próximo. Porque tem hora que a ansiedade te tira do presente. Ela te tira do seu lugar. Porque a ansiedade te joga no futuro. Você está vivendo, você acaba vivendo um lugar que já não é seu e que não pertence, que você não tem menor domínio, né? Então, o menino que vivia no futuro próximo, ele faz essa caminhada, mas faz uma caminhada também de descoberta, né, Eduardo? E acho curioso isso, porque, por exemplo, se a gente tomar a literatura de Freud, a gente vai ter que o futuro é de uma ilusão. A ilusão que parte de cada um, da singularidade de cada um, como você se posiciona se vendo nesse amanhã. E eu e César caímos nesse futuro de uma ilusão, nesse futuro que a ansiedade nos traz, a ponto de sugerir esse tema, pensarmos em trazer nossos livros e eles não estarem prontos. Então, a ansiedade passou para nós aqui, na prática, um percalço assim. O meu livro sobre ansiedade também toca nesse amanhã. O meu livro se chamará, está em produção, As Laricas da Ansiedade. Porque a ansiedade, ela come tanto, mas ela come tanto que ela come inclusive o tempo. Ela come a gente por dentro e muitas pessoas começam a devorar um vazio na geladeira, que não é o alimento com seu sabor, mas é justamente uma compulsão a chegar nesse depois. Então, nas laricas da ansiedade também, eu quero passar pela botânica, de forma que larica, em botânica, é justamente a erva daninha, essas abelhas me amam, a erva daninha que vem no mato. E aí é interpretada de primeiro momento como erva daninha, aquela que é danosa, que prejudica, mas se você compreendê-la, se você pesquisar mais, se você começar a trabalhar, você vai ver que ela tem funções, inclusive de preparação de solo, inclusive no meio das outras, e a ansiedade também pode vir nesse lugar. Ela pode vir como interpretação daninha, mas que se bem trabalhada, se bem escutada, e se a gente preparar na literatura que ela traz para nós, no que ela está dizendo, se a gente começar a trazer isso à tônica, a gente começa a entender de que ela não é danosa, mas que ela pode ser um auxiliar nosso de movimento e de energia. Até chegar a esse ponto é difícil, né? Ah, que isso? Até chegar a esse ponto da gente se entender,
da gente se ressignificar a ansiedade para que ela, de fato, possa agir de forma positiva para a gente. Para quem é ansioso, é muito difícil. Porque tem hora que ela vira um monstro, né, Eduardo? Tem hora que ela realmente te domina e que a razão faz com que a razão se torne pequena perante a sua imaginação, o que você acha que vai acontecer, até porque ela é uma sensação muito diferente de domínio, né? Não, e a ansiedade, assim, ela é tão difícil que é um trabalho, porque ela nos coloca a trabalho. Por exemplo, se a gente pegar alguns sintomas clássicos da ansiedade no corpo, né? Você começa a ter palpitação, sudorese, começa a ter aceleração sanguínea, nada diferente do que você tem na academia quando você está fazendo exercício. Entretanto, ela está se preparando de um jeito, de um perigo interno, que talvez você não compreendeu qual. E por não ter compreendido qual ou não mapeado, você vai ficar a trabalho de algo de si mesmo, externalizando como se o perigo estivesse de fora. E até entender isso, muitas pessoas partem para querer escrever, né? Querer escrever para apaziguar a ansiedade, para colocar aquela angústia também, que muitas vezes vem no papel. Outros, né, na literatura da ansiedade, ao ler um livro, já quer saber o final, ou já quer ler o final para se defender da surpresa. Tem outros que leem o mesmo livro ou veem o mesmo filme para se defender da surpresa, porque ali ele já sabe até onde vem o pacto de emoção, ou impacto de emoção também. E o escritor também, que muitas vezes na ansiedade, não se autoriza a publicar, e engaveta. Isso é muito interessante, que eu vivi isso no Relicários. Relicários é um livro para ser lido do começo ao fim. Se você pegar ele do último capítulo, praticamente você vai pegar o livro e falar assim, o que é o resto? Não preciso mais ler, né? Apesar da sequência ser importante, você entender a história, mas você pegar ele no final, você vai ficar, no mínimo, você vai ficar traumatizado no final de não ter lido a história, não ter vivido aquela emoção. E algumas pessoas viraram para mim e falaram, eu lia o último capítulo, já direto, porque gostam de começar do final. Tem até um hábito em relação a isso. Mas, para mim, enquanto escritor, Relicários foi muito importante, porque eu tirei de mim também um pouco dessa ansiedade quando ele terminou. Porque escrever também pode ser um ato de ansiedade, de pura ansiedade. Tinha dia que eu pegava e escrevia até 4, 5 horas da manhã, porque eu simplesmente estava com a ideia e eu não aguentava ficar com a ideia até ao outro dia, 6 horas da manhã, que seria o horário que eu acordaria. Eu não tinha esse controle de estar com a ideia até lá. Então, assim, quando terminou, eu falo assim, que alívio que foi terminar esse livro. Tanto que a gente estava falando hoje de continuidade de Relicários, e eu falei, Eduardo, não estou preparado para isso. Não estou preparado ainda. Eu não quero nem começar a pensar, porque o problema da ansiedade é isso, né? Você começa a pensar e você começa a desenvolver, você vai ter que realizar, né? Alguma hora ou outra. Eu trouxe aqui um trecho do novo livro do Eduardo, até para a gente falar um pouquinho da literatura da ansiedade, em que ele fala assim, eu não combinei com ele, não. Tirei a foto hoje cedo. Quando ele fala de coisas que ele já morreu, o livro dele fala sobre o luto. Já morri de ansiedade. Naquele dia, morri tranquilo, frio na barriga. O corpo da espera é o cadáver da ânsia. Eu achei essa frase muito interessante, eu queria que você trouxesse para a gente essa reflexão. Essa aí foi quando eu descobri a diabetes, e aí passou todo o panorama de ansiedade sobre mim. Se eu tivesse escrito aquilo, talvez eu tivesse o melhor romance publicado até hoje sobre mim. E não escrevi, então passou. Porque a ansiedade, ela atropela a racionalização de um jeito que a pessoa que está do nosso lado fala, calma, não é bem isso, pensa direito, respira, volta, estabiliza, calma, você está falando coisas que você não está escutando. E tem hora que escrever é escrever coisas que você não está escutando. Né? Tem escrita minha que sai nessa pegada mesmo da ansiedade como um preparo àquilo que, no caso, talvez eu possa encarar, que talvez vai me desafiar. E essa foi uma escrita, que eu saí do endócrino colocando assim, eu morri, mas não foi tanto. A minha ansiedade me matou mais do que realmente eu seria tolhido pela notícia. E aí é curioso que a ansiedade ela tem uma demarcação diferente da angústia, que ela fica na ponta dos dedos, que ela fica mais buscando externalizar, buscando sair do corpo mesmo. A angústia não, ela já é mais interna, já é mais estrangulada, ela já é mais sem palavra. E a ansiedade ela tem uma logorreia, né, muitas vezes. Assim. É claro que tem pessoas que na ansiedade o corpo pode ser o ponto logorreico, ou seja, falar mais. E em outras pessoas pode ser a fala mais constante. E nessa época foi isso, né? Eu criei todo um enredo, toda uma imaginação que talvez eu não soubesse que eu tinha para poder tentar me defender de uma notícia. O que acontece, por exemplo, nesse novo livro que eu estou lançando sobre luto,
é impossível você morrer antes de mim, acontece muito no luto das pessoas quererem ensaiar a perda, quererem ensaiar o luto, e começam numa ansiedade já se preparar, mas se a pessoa morrer disso, e se acontecer isso, e se vier aquilo, e muitas vezes sofre, como se fosse um ensaio de sofrimento para tentar apaziguar o sofrimento depois, e não adianta, porque não é racional. A morte traz muito a ansiedade, né? Eu conto que eu estou vivendo agora a experiência de sair um pouco mais tranquilo com meu filho de carro para viajar. Porque quando ele nasceu, a minha ansiedade era tanta que eu tinha exatamente esse medo de morrer, da pessoa morrer primeiro. A gente viveu uma situação traumática com ele no início, logo quando ele nasceu, e eu tinha medo de andar com meu filho no carro, que se acontecesse alguma coisa com ele, eu não me perdoaria. Então, o si era maior do que, às vezes, a minha vontade de estar num lugar bacana com ele, né? E a gente acaba, na literatura, né, isso aí, quando a gente vai editar o livro, a gente tira esse monte de si, né? A gente coloca como esse faz de conta, né? Muitas vezes que a criança brinca de faz de conta, por isso que o brincar é tão saudável para a criança lidar com sua ansiedade. Porque ela consegue atuar o seu futuro sem prejudicar o seu presente, no brincar. A gente tem essa dificuldade, que a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, de repente, tropeça em si mesmo. E a hora que você vê, você está morando num si, que é em si, né? Não é só esse se acontecer, mas já está acontecendo em você. Quando você pensa, algo de alguma medida já acontece. E aí é onde muitas pessoas começam a ter uma ansiedade frente à morte de querer viver tudo o mais rápido possível. Eu quero viver tudo agora, eu quero tudo para agora. E aí, depois que passa, fala, eita. Conheço pessoas, por exemplo, que na pandemia, elas começaram a gastar tudo que tinha no cartão, a fazer tudo que podia fazer, porque não ia sobreviver. Agora estão pagando conta. Eu estava elaborando isso e falava que a ansiedade é uma casa onde você se tranca. Às vezes por dentro, às vezes por fora, né? Porque muitas vezes você está tão dentro daquilo e aquilo é tão real que você não consegue perceber que não é. Você não consegue perceber que isso passa pela sua percepção de mundo, que às vezes a realidade é totalmente diferente, né? Então, realmente é uma casa que você se tranca. Às vezes por dentro, às vezes por uma outra forma por fora. Que aí é mais difícil ainda, né? A hora que você realmente se fala assim, que não dou conta de sair mais daqui. Aquela sensação que você não dá conta de sair mais daqui. Então, mas por outro lado, ela também gera frutos de imaginação. E foi o que aconteceu no livro O Menino que Vivia no Futuro Próximo. Queria ler um trechinho por aqui. Esse livro foi muito engraçado. O ano passado, eu e o Eduardo, a gente estava aqui no Filiar Achá, na verdade, no Fausto Alvim, e a gente discutia muito sobre o meu filho. Então, esse livro saiu em uma noite, né? No outro dia, a gente teve essa conversa, eu falando para ele sobre o meu filho, e no outro dia de manhã, eu mandei pelo WhatsApp, ele estava do quarto do lado, ele ficou na minha casa o ano passado, ele estava no quarto do lado e falei assim, olha esse livro aí que eu escrevi, que é baseado nessa conversa que a gente teve. E vou ler um trechinho aqui para vocês. O menino que vivia no futuro próximo se agitava nas vésperas de tudo. Cansava de se esforçar ao máximo, ele queria controlar o mundo. Coração acelerado, passo agitado, pensamentos a mil. Um dia recebeu animado a notícia da visita de um tio. Perguntou o nome, idade e cabelo, empurrou a mãe para chamar para ir na padaria, preparou a casa, mudou o quarto inteiro. Como é difícil imaginar alguém que não conhecia. Quando o tio chegou, despejou suas ideias. Já tinha programado tudo, porém era de noite. Tamanha decepção. Amanhã parecia longe, absurdo, ficou sem chão. O amanhã para o ansioso é muito difícil, né, Eduardo? E é curioso que na dinâmica psicológica o tempo não é do relógio, né? O tempo do relógio é o tempo nosso cultural. A gente marca um horário para a gente tentar chegar ao mesmo tempo, se encontrar, porque senão cada um no seu ritmo não se encontra nunca. E o tempo psicológico é sempre o tempo de outra ordem, né? Uma hora no prazer pode ser uma coisa que voou. Você fala, não, mas já passou, né? 3 minutos fazendo prancha na academia é um horror, né? O tempo não passa, parece que demora mais do que uma hora. E para o ansioso, para quem está no luto também, né? Esse tempo ele é um tempo de um feedback da vida. Para o luto, muitas vezes, é da vida que veio, o que viveu, o que passou, o que está vindo. Vem muita vida em pouco espaço de tempo, você não consegue nem organizar direito.
Na ansiedade, já vem a vida que você tem, dando base para uma outra que você nem sabe se vai viver. Né? E nisso, você já vai fazendo, e o pessoal fala isso, né? Passa um filme na minha cabeça, passa um filme. É uma coisa surreal, a hora que vê, passou o dia. Né? E a hora que vê o ansioso que vai ensaiando fazer algo, mas está ameaçado por algo que não entendeu, trancafiado nessa casa que é o corpo, né? Porque se a gente for observar bem, a gente mora no corpo da gente. Né? E engraçado que nesse livro aqui também eu escrevi sobre essa vontade de sair correndo que a gente tem. Né? Porque muitas vezes a gente fala, vontade de sair correndo, socorrendo, mas é socorrendo mesmo, é do socorrer. É a vontade de uma ajuda, muitas vezes do silêncio a dois, ou do outro nos estabilizar no tempo de modo, tá, não te entendo, mas estou aqui. Então, por isso que muitas vezes a gente até fala que se a pessoa apavorar junto, a gente faz transfusão de ansiedade, os dois ficam corridos e os dois se perdem. Né? Vocês querem um exemplo de um lugar que parece que a gente regride tanto na ansiedade, que a gente parece um monte de criança sem saber o que está fazendo? Aeroporto. Quantas pessoas que no aeroporto não conferem a passagem, o destino, 6, 7, 8 vezes, sabem que está certo? Não olha a porta, não olha ali, não olha cá, não faz... Porque mexe com esse lugar. Quando tem outro falando, calma, está certo, você dá outra baliza, você dá outro lugar. Muda a dimensão espacial, a dimensão temporal e a dimensão carnal também. Porque a carne do ansioso é uma carne que dói depressa. Essa frase é muito boa. A carne do ansioso é uma carne que dói depressa, porque o sofrimento é muito intenso. Ele é físico. O sofrimento, em especial, ele é físico. Muita gente, a gente pode pensar assim, não, mas espera aí, para quem não tem a ansiedade como um problema, pode pensar, não, mas espera aí, ele está só imaginando alguma coisa. Mas não, aquela dor, ela é física, ela transpassa, ela realmente muito dói. E é impressionante isso que você falou, o quanto é importante nesse momento o outro. O outro, o especialista, o outro, o companheiro, o outro, a literatura, como a gente está começando. Porque quando você transmite para o outro, tem a coragem de trazer para o outro as suas angústias, a sua ansiedade, a palavra do outro, ou às vezes o silêncio do outro, pode ajudar bastante nesse processo de transformação. Aliás, pode não, ajuda bastante nesse processo de transformação, que é basicamente o que a literatura também faz. Eu falo quando a gente escreve sobre ansiedade, ou lê sobre ansiedade, ou sobre outro, ou um personagem ansioso dentro de um livro que você se reconhece, aquilo toma o seu lugar. A casa abre as portas, né? Porque aquilo toma o seu lugar. Não, isso aqui aconteceu comigo, porque é meu ponto, mas a partir daqui existe um universo no entorno que tem o seu lugar, em que eu estou, mas que tem o seu lugar, e é um lugar que eu delimito. É um lugar que eu tenho controle, e não o contrário, né? Tem uma queixa muito comum de pessoas que vão, por exemplo, procurar ajuda medicamentosa, vai para os médicos e tal. Aí o médico vira e fala, você não tem nada. Teve um paciente uma vez que chegou comentando, falou, fui no médico, ele falou que eu não tenho nada. Eu estou com ansiedade, eu tenho. Ele falou que eu não tenho nada. Eu falei, o que você tem? Agora também tem raiva. Ué, o mínimo ele não me entendeu. E é isso, né? Se você pegar a ansiedade e passar no raio-x, você não a vê. Se você pôr no microscópio, igual você faz uma lágrima de luto, põe lá para ver se você vai escutar, vai enxergar a história da pessoa. Você não vai. Você vai ver cloro, você vai ver... cloro não, cloro no olho arde, né? Mas você vai ver lá sódio, você vai ver várias coisas, mas você não vai ver a história da pessoa ali. Né? E na ansiedade, muitas vezes, ela é evidente sem ser aparente. Então, quem conhece a pessoa saca que ela está diferente ali e que tem algo. E outro que não conhece, talvez nem percebe. E é muito normal também, muito comum assim, o ansioso, por exemplo, ele está ansioso achando que está todo mundo percebendo sua ansiedade onde os outros não viram. Né? É outro dado também desse encontro, né? Que é fundamental. Então, assim, esse lugar desse silêncio também, desde que seja sincero, ele faz uma função muito incrível, viu? Porque tem hora que a gente não sabe o que falar, tem hora que a gente não sabe o que falar. E nem tem que falar coisa bonita só para enganar e ser artificial. Porque o que o pessoal ansioso pede, né? Me dá uma coisa que adianta. O ansioso é a pessoa mais adiantada do mundo. Você quer outra coisa que adianta? Como se adiantar fosse resolver? Não é por aí. Então, muitas vezes, é fazer justamente esse silêncio sincero de que, calma, estamos aqui, vamos balizar as coisas, vamos compreender. E é um exercício que não tem solução, tem dissolução. Ela dissolve nas coisas, mas não soluciona. Na literatura, dissolve. A pessoa está no livro,
Não quero terminar de ler porque eu estou gostando demais desse livro. Eu vou segurar porque está dissolvendo algo de mim que eu não quero que acabe. Porque depois eu vou renovar com o quê? E é uma perspectiva do domínio também, né? Que eu tenho domínio. O que me faz pensar que eu tenho domínio sobre alguma coisa. E a gente, de fato, não tem domínio sobre absolutamente nada, né? Alguma coisinha ou outra que você dá conta de fato, dominar. Isso está até na Bíblia, vou recorrer aqui a Mateus 27. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Né? Tipo assim, ou seja, desde de lá de sempre, aquela questão de se dar conta de realmente controlar o que não é seu, e não, né? E o ansioso quer controlar, né? O ansioso tem essa imperatividade pelo domínio, né? Que, na verdade, ele não tem, né? É curioso, por exemplo, nessa questão da literatura, desse domínio, porque enquanto a literatura está fluindo, não está te comprometendo a trabalhar muito, você ainda vai confortável, né? Aquela falsa zona de conforto que muitos, pelo cativo, né? Aquilo cativa a gente. Nota confortante, tá? Mas vira cativeiro, porque depois você não consegue sair. Né? Aí faz esse cativo ao cativeiro, onde a pessoa está numa falsa zona de conforto, e a hora que vê um impacto, algo ali, tenta controlar. Então agora não, e a vida talvez vai ficando inibida, não passa. O Seu Relicários tem uma parte, a Alessandra estava dizendo ontem, que chegou nessa parte e falou, não é possível que ele fez isso comigo no livro. Estava vindo, de repente uma página em branco. Até eu passar a página, já passou uma história na minha cabeça, porque dá aquele impacto de que, e agora? Vou preencher isso como e como é que o autor fez? Ou, né, quando o livro termina sem acabar, vamos dizer assim, né? Você terminou de ler o livro, mas não acabou para você ainda. Você fica, não, mas não é possível que ela morreu no final. Não é possível que o personagem fez, não, tem mais coisa, vai vir outro. Porque fica um lugar convocando a gente para além da zona de conforto, né, que é a vida. E Relicários tem essa questão que ela viveu momentos de pura ansiedade, né? As páginas em branco, que para ele tinham um significado, o livro Relicários não tem personagens com nome, ele e ela, né? Então, Relicários, que para ele é momento de vida, para ela é ansiedade. Porque ela realmente não tem domínio, ela não sabe como chegar, ela não sabe o que fazer, como se contatar com aquela pessoa, que simplesmente some da narrativa a qualquer momento. E isso, para o ansioso, é a pior coisa do mundo, né? Se você já criou uma expectativa em cima daquilo, e o sumiço, a ausência, ela ainda é mais dolorida ainda do que até a própria conversa que ele não quer ter, né? Não, e curioso que a ausência da ansiedade no ansioso também pode ser complicado, porque está tão acostumado de chegar e estar ansioso, se não tiver, fala, tem algo errado. Tem algo muito errado, eu estou muito estranho, tem algo muito errado, eu estou muito estranho, não está certo, porque ela chega a ser uma companheira, de algum modo, da pessoa onde não mais ninguém pode habitar. E aí a pessoa fica com a sua ansiedade como se fosse uma relação, eu e minha ansiedade. E eu costumo falar mesmo com as pessoas, tem hora que falam comigo, não vou não, estou muito ansioso. Ué, tem placa proibida a entrada de ansioso? Não, então entra. Então não tem proibição, pode ir, ninguém vai te barrar, participar, a ansiedade faz parte, está ali, está colocado, né? Porque senão a pessoa se barra. Mas é interessante, você falou desse entrar, né? Aí ontem você estava me contando da personagem ansiosa lá do Divertidamente, né? Como é que é? Até trazendo para um tema bem atual, ontem eu estava lendo eu fiz questão de ler sobre Divertidamente, que está lançando agora o segundo filme, super atual, né? E a gente fazia essa reflexão, né? Que a personagem, não sei se vocês já viram ela, ela não é uma personagem feia, ela é uma personagem de cabelo bagunçado, com uma cor que eu sempre imaginei que a ansiedade eles colocariam uma cor muito forte, né? Por causa dessa negócio. Aí eu vi uma explicação que é muito boa. Ela é bonitinha, alegrezinha, até que ela domina tudo. Então, assim, o problema dela é até o momento que ela resolve dominar tudo. E é a própria ansiedade, né? A gente pensa nela como uma companheira, alegrinha, bonitinha, tá ali, até que ela domina tudo. Aí o problema tá aí, né? Porque quando ela não está no excesso, ela legitima a presença no seu corpo de uma emoção, de uma vida. Ela legitima para você de que você está apto a receber ali sensações e sensações. Ela chegou no excesso, você só sente ela e nada mais. E apaga as demais sensações e emoções. Você está falando dela aí, chegada, eu me lembrei de uma história que eu sei que você gostou, porque você me deu esse retorno. Do Emanuel, de 9 anos.
Eu vou ler aqui, que está no meu próximo livro, que eu estou lançando hoje, que é Impossível Você Morrer Antes de Mim. O Emanuel, ele chegou um dia e eu escrevi. Para mim, tem uma ansiedade aqui que não está colocado como psicopatológica, o que é ótimo da gente perceber. Eu perguntei a ele, você gosta de ler? Ele me respondeu, gosto, mas ainda não sei. Era sábado de noite quando o garoto de 9 anos me abordou pedindo comida. Oferecemos-lhes batata frita que tinha acabado de chegar em nossa mesa. Ele aceitou. O segurança logo veio para assegurar que estava tudo bem. Porém, ao tentar assegurar algo no preconceito social, ele amedrontou a respeitosa criança. O segurança tentou retirá-la de nossa mesa, mas pedi firmemente para deixá-la ali conosco, uma vez que a criança iria comer e depois seguir para a vida. O segurança pediu para darmos prato descartável, mas não. O prato que usamos foi o de vidro do restaurante. Naquele momento, ainda que seja pouco, eu me recusei a ofertar para aquela criança de 9 anos, chamada Emanuel, um prato descartável. Ele, na sociedade que vive, já é tratado assim, descartado para longe, para a periferia, para fora do mundo dos prazeres e acessos. A dignidade, eu acredito, que vem em palavras e vem em afetos, e certamente em poder comer também. Prato servido, eu comecei a conversar com o Emanuel. Perguntei onde ele morava, se estudava e como era lá. Ele me respondeu que sim, e que das professoras que ele mais gosta das escolas. Muitas professoras são anjos nessa terra de abandono. Ele tinha marcas na pele que eu, enquanto adulto, não tenho e nem passei perto de tê-las. Marca do preconceito, abandono social, recursos escassos. Pele negra, rosto pálido, ele tinha sorriso longínquo, daqueles que, para encontrarmos, temos que olhar no fundo dos olhos, circundados por excessivo sinal de alerta. Perguntei ao Emanuel se ele gostava de ler. Ele sagazmente me respondeu, gosto, mas ainda não sei. Fiquei reflexivo. Como assim gosta e ainda não sabe? Afinal, ele já tem 9 anos. 9 anos e não sabe ler livros, ainda que goste. Ele gosta por já saber escrever o nome dele. Ele me contou sorrindo essa parte. Ele gosta por ter algo de mágico ali que ele ainda não sabe o que é. Ele gosta, mas ainda não pode. Automático que estou em meu meio, já pensava que ele saberia ler e poder viajar longe com as palavras, mas não. Ele tem 9 anos de luta, ele não tem tempo para viver a literatura, que já que a vida lhe deu inúmeras agruras. Por fim, um começo. Deixei com eles algumas palavras que não sei até onde acompanhará, mas as palavras dele me acompanharão desde então. Eu lhe disse para ler quando tiver oportunidade. Ele disse isso. Foi o que deu tempo. Ele, saciado naquele momento, não quis mais batatas e agradeceu. Emanuel seguiu. Ele está por aí, numa hora dessas. Não sei se com fome, se tendo seus direitos resguardados, como deve ser. Sei que Emanuel sabe ler. Ele lê o mundo atento aos perigos. Ele olha no olho quando tem gente que nem olha nos rostos. Emanuel fortaleceu em mim ainda mais a luta por melhores acessos à educação, cultura e prato de comida. Emanuel segue na vida, gostando de ler, sem saber. E eu sigo tentando escrever aos que podem, mas não leem. Emanuel nos disse... Obrigado. Emanuel nos disse que tinha sinal de alerta, sinal de perigo. E a ansiedade, ela diz de um sinal de alerta, de perigo. Só que muitas vezes a gente vê esse outro e não legitima que ele pode ter ansiedade, que ele pode estar sofrendo de coisas que a gente nem para escutar. Emanuel me deu uma aula sobre o que é ansiedade de forma não legitimada, não acolhida. Porque parece que ansioso é só a gente, a do outro espera. Eu gosto muito dessa passagem do Eduardo, porque eu gosto, mas não posso, é muito bonito, né? Ainda me emociono de ouvir. Eu vi pela primeira vez que ele me contou o caso, depois eu reli no livro, mas eu gosto, mas não posso, enquanto outros podem, mas não querem. É sempre uma passagem muito bacana. E no meio desse caminho, do gosto, mas não posso, a gente começa a pensar em soluções, né? No que a gente pode fazer, né? No que a gente pode elaborar para viver e conviver com a ansiedade. E nisso a gente começou a falar sobre luta, que eu acho que é um trecho que tem que chegar essa conversa sobre a ansiedade. É importante a gente chegar na luta. Primeiro, a luta que a gente tem que travar conosco, enquanto saber diferenciar o que é real, o que é ansiedade, até que ponto eu chego na ansiedade. E segundo, a luta física.
o quanto ela é importante hoje. O Eduardo me deu essa dica, depois eu acho que ele pode elaborar melhor sobre isso, o quanto que a luta física também tem muita relação com a ansiedade. O Eduardo me elaborou isso e a gente foi elaborando junto depois, que a luta, na verdade, ela faz um caminho muito parecido da ansiedade, porque você antecipa algo, o golpe, né, ele de fato antecipa algo, uma situação que na verdade você não está vivendo. Você está ali treinando para uma coisa que pode acontecer. Olha a relação com a ansiedade, a própria ansiedade, a luta, né? E ela realmente pode ser um instrumento muito interessante nesse caminho para a ansiedade, né, Eduardo? A arte marcial, né, no caso, ela traz para a gente, na sua cultura, um protótipo do que pode vir, como você pode se defender, e você vai criando recursos para não brigar. E a ansiedade, se a gente vai criando recursos, a gente pode criar recursos para não brigar. Porque se você não trabalha essa luta, se você cede à ansiedade, ela vai ganhando cada vez, aí ela domina, né? Ela vai ganhando cada vez mais espaço, aí você vai cedendo, você vai se vendo sem recursos que você tinha e abriu mão. E desse modo, muitas vezes, você nunca mais vai tirar um livro na gaveta. Talvez você teve ímpeto de escrever por alguma coisa, do seu passado, da sua história, você engavetou. E só você vai poder lutar com você, de certo modo, com as armas que você tem na sua vida, com os seus amparos, os seus recursos, para sair daquilo. Entretanto, muitas pessoas ensaiam, né, de que se eu publicar, o outro vai me criticar, se eu publicar, todo mundo vai falar isso, se eu publicar, todo mundo aquilo. Então, já coloca uma batalha perdida lá onde os recursos nem sequer foram levantados. Lá onde sequer foi colocado algum ponto de amparo do que se tem naquele momento. E aí vai entrando nesse lugar, aí começa a brigar. Aí os outros falam, não, mexe, vamos publicar, vamos fazer isso. Não, de jeito nenhum, começa a brigar, até de tom de voz, e parece que essa pessoa ansiosa une força com sua ansiedade para debater com o outro, para ele não entrar na relação desses dois. E aí parece que muitas vezes... De novo? Não, é porque agora acabou a distância do microfone, eu acho. Muitas vezes, então, o sujeito se entrega ali. Quantas pessoas que não têm o desejo de ler, o desejo de encarar aquilo, mas tem medo. Né? E medo e desejo, não sei se vocês já repararam, andam muito próximo. Medo e desejo se intensificam um com o outro, aquelas emoções e tudo. Quantas pessoas que não chegam ali na literatura, por exemplo, e ficam nesse lugar ali, e vai batendo uma luta, e depois a pessoa fala, nossa, ainda bem que eu encarei, ainda bem que eu não cedi. Porque aí vem aquele lugar, né, que eu acho que é um dos piores sintomas que não está na psiquiatria. Tarde demais. O tarde demais é um sintoma triste, porque aí a hora que você fala, agora vai, já não tem como ir mais, que já passou. O tarde demais é um dos piores sintomas que tem. E se não travar e ceder sempre para a ansiedade, vai gerar esse lugar, né, de tarde demais, uma hora. É engraçado que você estava falando sobre isso, eu estava justamente nessa página, na 37 de Relicários, que fala muito sobre essa questão do escritor na hora de publicar, e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre viver no outro, que é uma reflexão que também fala muito sobre ansiedade. Abro um novo parágrafo após o discurso direto, para que não me achem que a manufatura se exime do medo. Quando as palavras vão se acabando, o discurso está próximo do fim, me pergunto, quando o ponto final chegar, terá sido relevante? A relevância em si é subjetiva, eu sei, mas o que acharão? Talvez uma ousadia. Sempre tive medo de escrever em primeira pessoa. Julgamento, mas aqui não se verão nem metade dos parágrafos que originalmente escrevi. Revisão, nesse caso, é reviver com um olhar ainda mais crítico. Se faz bem ou mal, não me atrevo a dizer. Quando o ponto final chegar, terá sido relevante? Terá mudado a vida de alguém? Não vou arriscar. Recorro-me à aldrabia. Escrever permanentemente, ser, viver no outro. Aldrabia porque não tem ponto final. Não me arrisquei me fazer um ponto final nisso. E essa questão de se publicar, a ansiedade realmente é muito presente, você já elaborou sobre isso, mas viver no outro, que é o ponto final da literatura e de várias outras, e de tudo que a gente está aqui para continuar fazendo, né? De todos os momentos que a gente passou com o outro, desse momento, a gente sai um pouquinho, deixando um pouco de nós no outro, é que a gente fala da eternidade e fala de continuar vivendo após morrer.
E essa subjetividade que vem no viver, assim, eu fico brincando muito com as palavras, né? Que é o vir e o ver, né? Porque tem um jogo de olhares, mesmo que o outro não esteja ali, né? E aí esse jogo de olhares, mesmo que o outro não esteja ali, é um jogo de olhares muitas vezes que você fala, não, ninguém vai poder acessar isso, que todo mundo, aí o todo mundo que você desenha é subjetivo, que não é todo mundo, logicamente, mas é um todo mundo subjetivo, que é traiçoeiro. Né? E aí é reticências, porque aí vai, e uma palavra vai puxando outra palavra, igual Machado de Assis fala lindamente sobre isso, né? Palavra puxa palavra. E na ansiedade também, palavra puxa palavra. E aí é interessante quando entra viver nesse outro, né, de forma que você sabe que você tem com quem contar, para quem contar. E aqui o contar é junto do outro soma, junto do outro relato. Né? Então isso muda tudo, questão da ansiedade. Porque senão, nessa subjetividade, o outro pode desvalidar algo seu e tentar voltar isso mais para dentro ainda. Tal como muitos livros voltam para dentro da gaveta de novo, com esse olhar que sequer talvez existiu. Que talvez nunca venha. Talvez nunca venha. Né? É um olhar que talvez você criou. Aí a ansiedade tem essa relação com o futuro a partir de uma história do passado. Assim, ela atualiza também os 3 tempos. Tem 10 minutos. Nós já chegamos a 10 minutos já. Vou falar a frase que encerra o Menino que Vivia no Futuro Próximo. Espero que já no próximo Filho Araxá a gente já esteja com ele publicado. Não, era a nossa vontade de ter o seu publicado e o meu publicado para falar sobre ansiedade. Infelizmente não deu. Mas o livro termina assim. E o menino que vivia no futuro próximo continua um pouco por lá, mas fincou o pé no presente, que é onde a gente deve mesmo estar. Viver, né? Viver. Eu acho que a ansiedade é importante, mas a gente precisa continuar vivendo, estar aqui no presente, estar continuando se relacionando, vivendo problemas do presente, resolvendo problemas do presente, que é o que a ansiedade nunca nos deixa fazer quando ela resolve se tomar, quando ela resolve se trancar de dentro dessa casa. E finalizando também com uma leitura breve, dessa vez, sobre essa coisa da subjetividade do olhar do outro e também o que você vive não é o que o outro vê. Na escola, uma criança tirou 0 em uma prova. No dia seguinte, tirou nota 2 e outro 0 novamente. Naquela semana de provas, aquela criança teve as piores notas. Vários a taxaram de burra, até que uma professora perguntou o motivo. E a criança, com os olhos lubrificados de lágrimas, respondeu: depois que minha mamãe morreu, eu não consegui mais ler outras coisas sem sentir a saudade. Minha mamãe morreu na semana de provas. Obrigado. Vamos abrir para pergunta, né? Aproveitar esses 10 minutinhos. Tenho certeza que tem muita gente querendo falar um pouco mais sobre isso, se soltar também, tirar essa ansiedade de dentro, conversar é sempre muito importante. Quem quiser só levantar a mão, o pessoal vai passar para você. Dá tempo de elaborar melhor. Tá certo. Vem aqui do meu lado. Vocês falaram de elaborar o livro, né, com ansiedade, que é mais difícil você escrever em primeira pessoa e admitir esses problemas e tudo mais. Mas é um tema que precisa muito ser falado. Como você se sente, então, nessa missão? Você sente que estão tirando um pedaço de si para poder falar de um assunto importante, porque provavelmente se dói para escrever o livro, ou que deixa de doer na medida que vocês colocam na página? Como que parece a sensação? É, primeiro, excelente para quem escreve. Porque a partir do momento que o papel e caneta vira seu amigo, seu companheiro, ele te julga da mesma forma que uma outra pessoa poderia te julgar, ele erra e acerta da mesma forma que a outra pessoa que está conversando com você te julga. Mas é sempre, para o autor, muito importante. E para o autor ansioso, mais importante ainda. Papel e caneta é remédio. E aí o Eduardo acho que pode falar um pouquinho melhor, porque entra dentro da área dele.
Mas, para mim, lógico que a gente pensa no outro, e nesse eu pensei muito no meu filho, que ele tenha esse legado de que eu já falei sobre ansiedade, porque ele é exatamente, eu me olho, me vejo nele todas as vezes que ele me dá as crises deles de ansiedade, que vai receber alguém em casa, como está acontecendo agora. Mas para mim é muito importante. Além de tudo, é muito importante para mim ter o papel e caneta como instrumentos de falar sobre aquilo. Eu acho que quando você fala, e aí a psicologia fala melhor ainda, quando você elabora isso, quando você começa a elaborar isso a partir do papel e da caneta ou da conversa, isso tudo muda, né? Essa pergunta é boa e me fez pensar em uma comparação aqui que eu gosto muito de usar e esqueci de comentar. Muitas vezes a ansiedade faz a gente tirar parte nossa para se defender dela. Puxar cabelo, roer unha, arrancar a pontinha, a lateral aqui, ficar se coçando. Vai tirando uma parte para se proteger. Alguns animais fazem isso também, né? No medo assim, no medo de algo, deixa a cauda e corre. O escritor muitas vezes deixa a escrita. Né? E aí pode ser um medo de si que depois vira uma coisa que ele sequer reconhece. Né? Igual eu estava até relatando para você ontem, numa dos eventos, aí a pessoa pegou um livro meu e falou, e esse recorte aqui, o que você acha? Eu falei, eu discordo. Mas eu sei que escreveu, eu falei, mas eu continuo discordando, porque eu escrevi isso tem mais tempo. Né? Eu deixei essa parte aí, agora já não é muito meia mais. Mas tem uma certa dor, sim, no sentido que ela tem função. Né? Então, a dor não necessariamente é sofrimento. Né? Não necessariamente ela se transforma no pior, mas ela pode ser um sinal de alerta para você se cuidar. Na literatura vem uma certa dor no sinal de alerta do eu estou vivo. O Ele, em Relicários, ele é um escritor. Né? Tem um pouco de mim também. E tem uma parte que ele fala sobre o processo de maturação dos queijos com o processo de maturação das palavras. E tem realmente muito significado isso. Tem hora que as palavras precisam maturar para que elas sejam publicadas. E tem hora que elas já estão prontas para o mercado. E aí surge uma outra dúvida. Qual o gosto que as pessoas vão sentir? Porque aí depende muito. Você fez o seu processo de maturação, ele está lá, você entrega o queijo. Mas o quão especializado vai estar, ou qual a visão daquela pessoa que vai provar o seu queijo? Queijos muito refinados podem ter gostos diferentes para quem o prova. Então, esse processo de maturação das palavras vai muito por isso. Não que um seja melhor que o outro, são só jeitos diferentes de se sentir. Então, assim, o cara que às vezes é especialista, ele tem alguma sensibilidade maior, o que não é menos valoroso do que a pessoa que não é tão especialista. Então, eu acho que tudo tem valor e tudo, quando você matura e quando você joga a pessoa, para você, é um produto que você está levando. É um produto que está saindo de você e isso faz realmente muita diferença, em especial para o ansioso. O Hermes, a gente está tendo o prazer. Hermes, por favor, levanta, vamos bater uma salva de palmas, que é o nosso presidente da Academia Araxaense de Letras. E fazer uma menção também muito honrosa de tê-lo aqui, e juntamente com o nosso acadêmico Bruno, que também nos honra de estar aqui, né, Eduardo? Boa tarde, César. Boa tarde. Boa tarde. Eu ia ficar sentadinho aqui, me obrigaram a ficar de pé e eu fiquei constrangido. Tá? Então, César, eu ia dizer simplesmente para você da alegria que eu estou sentindo, né, e sei que o Bruno partilha também, de ver você falando para este público, né, que está presenciando aqui e quem está de fora também, né, dizer dessa alegria de tiver com essa desenvoltura toda, falando de literatura, falando de pessoas, falando do ato de escrever, né, ia dizer isso para você. Né? E diria outra coisa também, seria a minha pergunta, mais ou menos na sequência do que vocês já responderam, mas direcionado para os dois, mas muito mais para o psicólogo. Né? Às vezes tem umas coisas que ficam me incomodando tanto que eu só me livro dela a hora que eu pego e rabisco lá e escrevo. Né? E já conversando com outras pessoas, principalmente alunos meus, né?
eu vivi essa experiência, vi essas pessoas com essa experiência, no ato de pegar e escrever para libertar-se de alguma coisa que está incomodando permanentemente. E a pergunta é, o ato de escrever para o autor pode ser este ato de libertar-se das coisas mesmo, talvez de uma ansiedade, focando no tema que nós estamos vivendo hoje, ou a ilusão minha, ou a experiência própria de ficar sentindo essa vontade e essa dor de querer fazer alguma coisa? Bom, te agradeço muito pela colocação e pergunta, e eu vou responder num bom mineirês. Você sente um trem, e o sentimento, como ele é veiaco, ele tenta pegar carona nas palavras e sair. E acontece isso. Isso tem efeito catártico, que é o efeito que você se sente aliviado naquele momento de instante, e isso se renova e você tem outra ânsia de produzir e continuar. Ou tem um efeito do que a gente chama de sublime. E a sublimação é a capacidade de poucos, porque ela é a fineza de transformar o sentimento, que poderia ser terrível, numa poesia. Isso chama sublimação em psicanálise, por exemplo. Então, vamos lembrar aí que o sentimento ele é veiaco, pega carona nas palavras, e para Freud, escrever é andar com as palavras, porque é onde que a nossa alma vai e o corpo não alcança. Boa. Um espinho no pé. Um espinho no pé dói até o momento que você o tira para ter a ousadia de deixá-lo cicatrizar. As marcas vão ficar sempre, mas o espinho não está mais lá. E, como de bobo não tem nada, deixa eu fazer minha propaganda, né? Quem estiver interessado no livro, estarei lançando exatamente agora, tá? Que é esse livro É Impossível Você Morrer Antes de Mim, que trabalha sobre luto, solidão, violência, amor, um pouquinho de diabetes. Tem um texto para ler para criança sobre luto e trabalho também sobre prevenção ao suicídio. Aí fica o convite a vocês a passar ali e trocarmos um dedo de prosa. Quem gostou, por gentileza, né, comente depois, aproveita a ansiedade, a empolgação, comenta que as pessoas falam gostei. Quem não gostou, fica calado, fofoca é feio. Gente, só para encerrar, quero agradecer meu grande amigo Eduardo por mais esse momento, porque o Eduardo, eu tive o prazer de conhecê-lo no meu primeiro livro, na verdade, por ansiedade eu lancei 3 de uma vez, né, que é uma trilogia, a Pandemia, que eu lancei logo depois da pandemia mesmo, para ajudar as crianças na volta às escolas. E o Eduardo tem uma experiência de falar sobre morte para as crianças, e naquele momento eu precisava falar sobre morte para as crianças, que é um tema realmente muito difícil, que é um tema que eu aprendi a falar muito na pesquisa e com a conversa com o Eduardo. Então, encontrei com ele nesses caminhos da literatura e a gente continua conversando e se retroalimentando. Aí a gente sempre fala que sempre uma obra tem uma influência do outro, o outro tem uma influência na obra do outro, e a gente vai conversando, e os Filias Araxá são sempre muito importantes para esse momento. Então, quero te agradecer por mais esse momento. Na próxima, vamos falar de luto, né? Na próxima a gente vai falar de luto, porque agora pelo menos a gente já tem 2 livros aqui que se conversam sobre luto, e não vamos fazer isso, né? Fica ansioso falando de ansiedade, o livro não está pronto, né? Agradeço ao César mais uma vez, agradeço também ao nosso amigo comum Adriano Reis, que é sempre bom falar que é impossível ele morrer antes de nós, apesar que ele nunca está nos lugares, né? A gente chama, ele não vai, mas a gente traz ele conosco. Agradeço vocês pela contribuição, pela fineza de escuta, que eu acho que no mundo de hoje, né, falar é bom, mas escutar também é uma qualidade que a gente está precisando muito. Eu trabalho com a escuta e sei a importância disso, e espero ter causado algum efeito para vocês, né, de que nem que seja cause o que falar depois. Muito obrigado, e obrigado mais uma vez.